Amados, boa tarde. Bem-vindos ao meu canal Florescendo com Ele, em espírito, alma e corpo. E eu venho aqui hoje compartilhar com vocês um testemunho de cura. E eu prometi para o Senhor que eu iria compartilhar e eu estou sendo obediente, né? E hoje isso já aconteceu fazem umas 2 semanas e eu não tinha feito o vídeo. E aí hoje o Senhor me lembrou, então eu disse, sabe de uma coisa? A primeira coisa, fui para a igreja hoje, quando eu cheguei em casa eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é gravar o vídeo para já tá livre disso, né? Para eu não me sentir com o coração pesado de que eu não estou fazendo aquilo que eu prometi para Deus fazer. Amém? E, amados, o testemunho que eu vou compartilhar com vocês é sobre câncer de pele, tá? Vocês vão escutar o testemunho e pode ser que algumas pessoas vão dizer, ah, mas isso aí foi muito simples ou muito fácil ou não teve aquela carga, né, do câncer. Mas o que eu posso dizer para vocês é, em primeiro lugar, eu passei por algumas perdas anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, de amigos, de pessoas que por exemplo, uma grande amiga minha que faleceu de câncer, e era uma pessoa assim, que eu inclusive acho que já compartilhei aqui no canal, era uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher usadíssima por Deus, uma querida do Senhor, era uma mulher uma amiga que tu olhava para ela, tu via Jesus nela, e eu dizia, eu tinha certeza absoluta de que ela ia ser livre, de que ela ia ser liberta daquele câncer, que ela ia ser curada, porque eu tinha certeza que ela tinha muita coisa ainda para fazer para Jesus ainda nessa terra. E ela faleceu. E eu perdi também o meu pai há muitos anos atrás, há 10, 15 anos, coisa que eu não era cristã na época, mas eu sofri perdas, muitas pessoas que eu conhecia, que ficavam sabendo, eu tive câncer, e essas pessoas acabavam morrendo, e quando eu recebi essa notícia, eu pensei, nossa, agora eu vou perder essa pessoa também. Eu já tava com aquela mente, sabe, tipo negativa, né? Porque baseado naquilo que eu já passei, eu fiquei com muito medo. Então isso aconteceu fazem umas 3 semanas mais ou menos. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp do meu irmão e ele mandou um laudo médico da minha mãe. E o laudo médico dizia câncer de pele. E o que acontece? O meu irmão disse, cara, eu não sei o que fazer com isso, né? Ela mora no Brasil e os meus irmãos moram com ela. E tu sabe, o homem não sabe, às vezes não sabe muito lidar com isso, e ele disse, o que eu faço com isso? Quando eu vi aquela notícia, eu pensei, meu pai, né? Já comecei a ficar nervosa, assim, porque baseado naquilo que eu expliquei agora no início do vídeo. E quando eu recebi isso, eu disse pro meu irmão, olha, tu tem que fazer isso, isso e isso. E aí ele começou a procurar os médicos, enfim. E aí o que aconteceu? Nesse dia, eu comecei a ficar nervosa, preocupada. E era de noite, era de madrugada, na verdade, foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, entre 3 e 4 horas, eu não conseguia dormir, eu tava assim, eu acordei preocupada, sabe, pensando naquilo. Eu dizia, Senhor, agora eu não posso nem pensar, né, em perder a minha mãe e tal. E eu tava assim, sabe quando tu tá acordada, mas tu tá meio dormindo, tu não sabe, na verdade, o que tá acontecendo. E eu pedi assim, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, eu quero uma palavra para eu me agarrar nessa palavra e orar, né, pela vida da minha mãe baseado nisso. E me veio à mente o seguinte, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a vida. Quando veio isso para mim, como eu estava meio dormida, meio acordada, eu disse, eu não lembrava se era um versículo bíblico, eu não lembrava se eu já tinha escutado isso em algum lugar, eu estava meio confusa, e aí eu meio que acordei assim, eu disse, peraí, mas isso é um versículo bíblico, essa é uma das formas,
uma das formas que Deus fala muito comigo. Ele às vezes me dá uma palavra e aí quando eu vou ver, é um versículo da palavra, né, dele. Então, aí eu acordei, ou eu creio que eu creio que depois dessa palavra eu orei e eu dormi, e eu creio que de manhã eu fui buscar na palavra de Deus, e na verdade é um versículo, né? Só que o versículo diz assim, João 11:4, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, isso é a passagem, né, bem famosa, quando Lázaro morreu, né, e foi quando Jesus veio para... Na verdade, Jesus disse, não, Lázaro não tá... Ele não morreu, ele está dormindo, né? Então, quando Deus falou aquela palavra para mim, eu disse, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a vida. E, na verdade, o versículo está dizendo que não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu me agarrei naquela palavra e assim, mas deixe estar que quando eu recebi aquela mensagem do meu irmão, eu tenho algumas pessoas, tenho uma igreja na Venezuela que eu tenho proximidade com o pastor, que às vezes eu semeio no ministério deles. Tenho uma igreja no sertão de Pernambuco também, que eu tenho proximidade com o pastor, que eu semeio. Então, eu comecei a chamar todos os meus... Mandei WhatsApp para eles, mandei WhatsApp para Venezuela, mandei WhatsApp para o sertão de Pernambuco, mandei WhatsApp para o meu pastor, que era antes lá de Miami, mandei mensagem para as minhas amigas, que eu sei que eu tenho algumas amigas que fazem parte daqueles grupos de oração, aquelas guerreiras de oração, e eu mandei mensagem para todo esse pessoal. Eu disse, olha, por favor, estejam orando, porque eu tô preocupada, né, com esse diagnóstico. E a minha preocupação maior, amados, era o seguinte, a minha irmã, há uns 3 anos atrás, ela foi na dermatologista para ver um negócio de uns cílios lá, uma coisa que tinha acontecido com ela, e a doutora viu uma pinta, assim, bem na altura do estômago. E a doutora disse, olha, Letícia, eu acho melhor a gente tirar essa pinta e mandar para análise. E quando veio o resultado, deu que era melanoma, que é o que minha mãe também deu. E eu sei que a minha irmã disse, então tá, doutora, tudo bem. Aí a doutora disse, olha, tu tem que marcar a hora, então, eu acho que com um oncólogo, né? Que um oncologista é um médico, né, para câncer. E a minha irmã disse, tudo bem, então eu vou marcar isso. Eu lembro que era festa de final de ano, ela disse, eu vou marcar para janeiro. A doutora disse, não, tu não entendeu, isso aqui é para amanhã que tu tem que fazer, né, a consulta. E a pinta da minha irmã era uma coisa minúscula, tipo era 0,5 centímetros. A da minha mãe era 4 a 5 centímetros, tá? E a doutora disse para minha irmã que essa pinta que a minha irmã tinha era uma pinta recente, tipo assim, de repente fazia uns 3, 4 meses que estava ali. E a doutora assustou a minha irmã bastante, dizendo, olha, tu procura esse doutor, porque isso aí já pode estar em processo de metástase, né? Passar para outros órgãos, e aí você sabe, o câncer, como é que ele espalha muito rapidamente. A minha irmã ficou super assustada. E a minha mãe tinha essa pinta já, que aqui no rosto, era uma pinta 5, 10 vezes maior do que a da minha irmã, e era uma pinta já antiga, que a minha mãe crê, que ela acha que tem por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei quase louca. Eu disse, meu pai amado, agora o que vai acontecer, né? Eu fiquei muito assustada, e aí... né, que eu mandei mensagem para todo mundo, olha, estejam orando e tal, e aí de madrugada o Senhor me dá essa palavra, e eu disse, Senhor, eu vou crer nessa palavra, eu declaro que a minha mãe tá curada e etc,
e aí a minha mãe foi levar esses exames para a dermatologista dela. Isso foi, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois dessa palavra que o Senhor me deu, e a dermatologista ela recebeu o laudo, ela disse, olha, vocês não precisem se preocupar, o grau de câncer da tua mãe é 0, indo para 1, né, que tem os estágios de 1 a 4, então ela tá no estágio 0 a 1, ela só precisa ser encaminhada para um oncologista para ele retirar essa pinta, então eles vão retirar um pouco mais profundo e mais ao redor, assim, mais aberto, para ser enviado isso para biópsia, e aí com a biópsia o doutor vai poder dar o tratamento, se é que ela precise de tratamento ou não, ou se tem alguma implicação, mas a doutora já acalmou o meu irmão, acalmou a minha mãe, dizendo, olha, tá muito recente, e eu fiquei tão feliz, eu criei que foi aquela palavra, né, que Deus me deu, que era verdadeira, e a cura da minha mãe, sabe? Porque o que eu tava preocupada, o tamanho da pinta comparado com o da minha irmã, e o tempo que essa pinta tinha comparado com o da minha irmã. E eu também, ano passado, eu fui na dermatologista aqui e ele também fez o exame numa pinta e não me deu melanoma, mas deu probabilidade de, se eu não tirasse, se eu não curasse, enfim. Então, já vimos que é uma coisa que né, tá na família e que temos que ter cuidado com isso. Mas o que eu quero trazer nós precisamos confiar sempre no Senhor, a palavra do Senhor, claro, Deus é soberano, Ele que decide, né? Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos partir, isso é fato, né? A única certeza, acho que a gente tem, eu pelo menos tenho a certeza da salvação em Cristo e da morte, é isso. A gente não tem garantia de futuro nenhum, a gente não tem garantia de absolutamente nada, né? A nossa esperança tá no Senhor e a garantia de que um dia a gente vai partir. Então, assim, aprove o Senhor, né? Prolongar a vida dela, mas eu tinha medo baseado nas minhas experiências passadas, né? De amigos, de meu pai, enfim, de que a minha fé tava assim, de repente abalada por causa disso, né? Então, o que eu quero dizer, amados, é que se você está passando por uma doença, né, um câncer ou algo, sei lá, alguma outra coisa, que você se agarre nessa palavra do Senhor, né, João 11:4, que eu creio que isso não foi só para mim, não foi só para minha família, mas aqueles que estão ouvindo essa palavra, se agarrem nela e que essa palavra se torne rema na tua vida, que ela se torne uma profecia que vai se cumprir na tua vida. Eu creio que o Senhor, Ele usa esses testemunhos para abençoar a vida de outras pessoas, para abençoar a vida daqueles que estão ouvindo. Então, assim, eu encorajo vocês a se agarrar na palavra do Senhor, ou então Deus tem uma outra palavra no teu caso, mas peça para o Senhor direção, peça, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo, para eu poder orar sobre isso e declarar a cura sobre a vida da pessoa que está precisando, amém? Então, eu agradeço a oportunidade do Senhor estar me dando de compartilhar isso com vocês. Eu oro para que o Senhor entre na tua vida, entre na tua casa, te curando, te libertando, e que essa palavra, eu declaro que ela seja vida na tua vida. Essa enfermidade, esse câncer, essa ataque, né, cardíaco, esse derrame que a tua família está experimentando, ou que você está experimentando, que não é para a morte, mas sim para a vida, é sim para a glória do Senhor Jesus, amém? E não se esqueçam, amados, que nessa vida, tudo isso nessa vida nós vamos deixar para trás. O que vai valer a pena realmente é a nossa eternidade.
E a nossa eternidade, ela tem que estar agarrada em Jesus. Em Jesus. Porque Ele é a única certeza da nossa vida. Ele é a única esperança da nossa vida. Ele é a única rocha. A nossa vida, ela precisa estar na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Então... e outra coisa, antes de mais nada, antes da minha mãe, eu tenho uma amiga minha muito querida, venezuelana inclusive, que eu conheci muitos anos atrás, e ela sempre foi muito simpática e tal, e eu acabei me mudando, né, de cidade, e nós acabamos um pouco se distanciando. E uns meses atrás eu comecei a lembrar dela, e eu mandava mensagem para ela, mas ela sempre foi super alegre, super... aquelas pessoas assim, sabe? Chegando. E por alguma razão eu via que nas mensagens dela, quando ela me mandava assim apagada. Ela me mandava assim como... Oi, Carol. Não era ela, sabe? E eu comecei a perceber que ela tava assim com alguma coisa. E aí ela me disse, talvez um mês atrás, ela me disse, Caro, tudo bem contigo e tal, não sei o que. Ela disse, olha... eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida, eu descobri um câncer, creio que é câncer de mama, e eu descobri um câncer e tal, eu tô muito preocupada, não sei o que, e eu disse pra ela, não, e lembrem, o meu medo, porque amiga minha, meu pai e tal, e quando ela me falou isso, me veio medo, sabe? E eu disse pra ela, Dorothy, eu creio que o Senhor vai te curar, ela é católica, né, muito agarrada a Maria e tal. Mas enfim, até ela me disse, Caro, nós tivemos assim algumas discussões no passado entre, né, o catolicismo e o cristianismo, enfim. E ela me disse, eu sei que tu é cristã e tal, e eu sou católica, não sei o quê, que nós temos as nossas diferenças. E eu disse assim, amiga, olha, se Deus usou um burro para falar com o profeta... Eu creio que todas as pessoas podem ser usadas para Cristo, né? Eu creio que quando eu me converti, um espírita foi usado para falar comigo. Isso ajudou na minha conversão. Então, assim, eu creio que Deus, Ele usa quem quer e como Ele quer. E aí eu até disse para ela... e não te preocupa, o burro eu não tô dizendo que é tu, tá? O burro sou eu. Tipo, Deus tá usando o burro aqui pra orar por ti, enfim. E ela deu risada, porque é o jeito dela, né? Bem risonha e tal. E aí eu comecei a orar pela vida dela e graças a Deus, junto com a minha mãe, eu acho que 2 dias depois, ela me mandou mensagem dizendo, cara, eu quero agradecer suas orações, eu agradecer todas as palavras positivas, mensagens e tal. Eu fui fazer a cirurgia, eu retirei e foi mandado para biópsia e os resultados deram todos negativos. E glória a Deus, quer dizer, em uma questão de 1 mês, 2 testemunhos de cura, né? Eu não venho aqui dizer que a cura veio através da minha vida, não. O que eu quero dizer é que o Senhor precisa ser glorificado, o Senhor faz milagres, sim. O Senhor usa a nossa vida como um instrumento como um instrumento de cura, de oração, de libertação, mas a glória toda para Ele. E lógico, não era só eu que estava orando por essa moça, essa minha amiga, não era só eu que estava orando pela minha mãe, né? Como eu disse, tinha um grupo, né, de pessoas orando e batalhando pela vida dela. E eu creio, né, no poder da oração, mas eu creio, amados, muitas vezes nós sabemos que nós oramos, mas que Deus tem outro resultado para as nossas vidas, né? Mas o Senhor é soberano e Ele faz aquilo que é sempre melhor para nós, né? A palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E andam conforme os seus propósitos. Então, assim, essa é a palavra de hoje. 2 testemunhos aí para animar o teu coração, para você se agarrarem na palavra, se agarrarem em Jesus, que é a rocha.
e que Deus abençoe vocês, amém? Não se esqueçam, deixem like, compartilhem e mande todos para aqueles amigos lá que receberam alguma notícia triste, que estão com a fé abalada, mas eu creio que isso pode melhorar o ânimo e confortar e trazer vida a essas pessoas, tá bom? Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.